Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe seu dia. Sexta-feira linda para nós, sexta-feira abençoada, né? Já podemos falar um Shabbat Shalom. último Shabbat Shalom, né? Última sexta-feira, último sábado do ano de 5.786, né? Aliás, do mês de Tevet de 5.786. Ainda vamos ter muitos nesse ano. Mas nesse mês de Tevet, esse é o último final de semana. Hoje já é dia 27 de Tevet. Então, 27, 28, 29. Domingo acaba. Domingo encerra o nosso jejum. Olha que profético, que maravilhoso. E hoje é dia 16 de janeiro de 2026. Bom dia, queridos. Hoje, vocês sabem, né? Pastor Kleber tá lá no café com os homens. Até tirei uma fotinha. É tão lindo ver os homens chegando ali, né, antes das 7 da manhã para orar, para receber uma palavra, para ter comunhão. Quero até declarar aí, ó, você que é casada, né, você que tem seu marido, você que pretende se casar, né, você que está noiva, você que já está namorando e já vai casar, quero declarar em nome de Jesus que seu marido vai ser assim, ele vai buscar o Senhor pela manhã, né, pela manhã ele vai tomar café com homens que têm o mesmo propósito, que têm a mesma visão, né, que tem fome e sede de Deus, né? Quero declarar que tudo aquilo que eu orava para que o meu marido fosse, quero declarar que o seu vai ser muito melhor, vai ser muito mais extraordinário. Você vai viver você vai ver dias plenos na presença do Senhor, porque seu marido aí, né? Seu esposo vai ser realmente um sacerdote. E você, mulher, vai ser a mulher sábia que edifica o seu lar, aquela auxiliadora idônea para a glória de Deus. Amém? Então recebe aí essa palavra. E você que já vive isso, glória a Deus, né? Porque as esposas dos maridos que estão ali também estão aqui. É muito bom, né, queridas? Isso não tem preço, né? Isso nenhum dinheiro do mundo pode comprar o coração do nosso marido rendido ao Senhor, o nosso coração. Então, em nome de Jesus, né, que seja um tempo, né, que você possa já declarar, profetizar, porque tudo é gerado em oração. Então já declare, já ore, já profetize, né, porque o Senhor vai honrar a sua fé. Tudo é possível ao que crê. Então, continua firme aí, né? À toa que a gente ora, a gente jejua, porque o céu responde, né? O céu se move ao nosso favor. E hoje nós chegamos ao 10º dia do propósito. Uau! Se você chegou até aqui, vamos lembrar do número 10. Olha que profético, né? Falo que Deus, ele deixa tudo nos detalhes. Hoje é o 10º dia. Ó, tem meninas me chamando aqui que a live não tá aparecendo. Envia aviãozinho, vamos ajudar o Instagram, porque realmente o Instagram tá bloqueando, não tá entregando. Por isso que a gente, inscreve lá no nosso canal do YouTube. A gente precisa ir lá pro YouTube, porque o Instagram... Eu sinto que o Senhor já tá falando assim, ó, Instagram já deu, né? A gente tá aqui desde 2019, né? 2020, que a gente começou as lives. Então eu creio, né? Porque a cada 7 anos, né? 6, 7, 8 anos tem um tempo de transição. Então eu creio que esse ciclo aqui da live aqui já está encerrando, então a gente precisa agora ir para o novo ciclo de Deus. Então ajuda, porque a gente precisa de ter 1000. Nós perdemos o nosso canal, vocês viram, né? A gente já tinha o nosso canal com quase 2.000 pessoas, a gente fazia live, aulas por lá, e aí nós perdemos. Aí, enfim, né? Igual eu falei, se fosse um Instagram de dancinha do mundo, a gente não perderia. Mas como é para falar de Deus, né? Nem o pessoal do YouTube sabe o que aconteceu com o nosso canal. Então inscreve lá no canal CN Mesquita. A gente tá postando as lives lá todos os dias. Estão postando vídeo da oração. Então entra lá, que se você assistir, inscreva-se. Né? Vai lá, é de graça, tá? É só apertar lá, aí você fica inscrito, porque a gente precisa chegar no número 1000. A gente tá com 100 e poucos. Eu até esqueci de olhar. Mas assim, a gente ainda precisa... Lá em Minas tinha um carro de pamonha... que passava na rua e falava assim, olha a pamonha, só tem 400. A gente morria de rir. Então, eu quero falar, olha o canal do YouTube, só falta 800, entendeu? Então vai lá, se inscreve, ajuda a gente a te ajudar a levar essa palavra maravilhosa aí de vida, né? E hoje nós chegamos, vamos voltar aqui, e hoje nós chegamos, as meninas aqui, ó, as meninas de Uberlândia estão confirmando, né? Só tem 400, né?
Então, agora eu vou fazer a campanha. Só falta 800, aí semana que vem só falta 700. Então, bora aos 1000, tá? O canal é CN Mesquita, é fácil achar a gente. E vamos voltar aqui, né? E número 10, o 10 na Bíblia, porque lembra que cada número, ele tem um significado espiritual. Ele tem uma... não é aleatório, porque no hebraico, né, você que sabe... Por que a gente fala tanto do hebraico? Por que a gente remete lá? Gente, a primeira Bíblia, os mandamentos, os primeiros escritos estão em hebraico, então você tem que saber, né? É a língua mais antiga, é a língua que Jesus falava, então a gente tem que saber. E lá esconde muitas coisas. O alfabeto hebraico é o alfabeto mais rico, né? Eu tô falando que eu tenho propriedade, eu sou formada em letras, né? Eu especializei em letras, então eu amo, não é à toa, né, que eu cumpro o meu propósito com excelência, porque eu amo entender as palavras, as letras, o que tá por detrás da letra. Eu tenho essa facilidade, Deus me deu esse dom, né, de quando ler eu já consigo enxergar, mas claro que eu tive que estudar e buscar isso. E a gente estuda hebraico, né, a gente já estuda há anos, e aí quando a gente lê a palavra, a gente tenta buscar na origem o seu significado. E aí a gente sabe que no alfabeto hebraico, ele não tem, digamos assim, ele não tem números. Números são letras, porque os números são códigos, né? Então, cada letra equivale a um número. E ela tem um significado. Lembra da palavra Shabbat, né? Shin, Bet, Tav. Então, cada letra tem um número também. E aí, quando a gente entende, né? A gente falou muito, tem até a live do Shabbat, né? Que por trás da palavra Shabbat, cada letra representa, né? O Shin representa o garfo, que é a refeição. O Bet representa a casa. E o Tav é a cruz. E a gente junta. Então, é Jesus chegando na sua casa para tomar uma refeição, né? Porque lembrando que é de trás para frente. Então, quando a gente vai entendendo esses códigos, esses mistérios, a gente fala, uau, Deus é maravilhoso, Ele fez um alfabeto só para Ele e deixou acesso a nós que somos filhos, que buscamos a Ele. Então é uma língua que a Luzinete colocou, amém, querida, é a língua do céu. E deixa eu falar uma coisa para vocês, quando Jesus voltar para reinar, vocês acham que Ele vai falar o quê? Fica a dica, né? Então, a gente precisa entender, né, no nosso coração, a gente precisa compreender, e cada número, ele vai trazer uma mensagem, um código. E o 10, né, ontem a gente falou do 9, 9 foi algo que foi gerado. Quanto tempo dura essa gestação? 9 meses. Então, algo que foi gerado no oculto e que aparece, que está pronto para nascer. E aí agora o 10 fala de completude, né? O 10 é algo que está completo, não é à toa que Deus colocou 10 dedos, né, na sua mão, nos seus pés, porque isso já aponta o DNA dele, já aponta, né? Ele falando, olha, é uma totalidade, né? É uma ordem que foi estabelecida, é plenitude com propósito, né? Existe uma responsabilidade espiritual. 10 fala de responsabilidade espiritual. Quantos são os mandamentos? Quantos são os mandamentos que Deus deixou para Moisés? 10 mandamentos. Não foi 9, não foi 11, foi 10. Porque 10 aponta para isso. Algo que está completo, que está pronto, que está... Por isso que a gente não pode desprezar nada, né? E você tem que ter a responsabilidade espiritual. É o Senhor te chamando para responsabilidade. Então, o 10 ele vai representar algo que está completo de forma organizada. E 10 não é só o fim de um ciclo, porque quando você entende, né, que você chegou até aqui, você fez esses 10 dias, mas não é o fim, porque nós vamos ser conduzidos agora de uma maneira diferenciada. Os nossos olhos espirituais estão mais abertos, os nossos ouvidos estão mais sensíveis, né? Se você chegou aqui até o jejum, ou se você começou há pouco, ou se você, né, eu não sei aqui cada um como fez, mas é um novo tempo agora de Deus para as nossas vidas, né? E quando fala do 10, é algo que chegou à sua medida completa e agora passa a ter um propósito, uma responsabilidade debaixo da lei, né? Debaixo dos mandamentos, da ordem divina. Então, olha como que aqui agora vai ser um marco, até eu quero deixar aqui avisado, amanhã vai ser a live talvez mais importante de todas até aqui.
porque amanhã nós vamos falar de propósito. Tudo está relacionado ao propósito, mas amanhã você vai ter um entendimento do que é o propósito e você descobrir o seu propósito, né? E você entender por que você fez esse jejum, por que o Senhor te chamou e no seu coração ardeu, né, de você fazer, porque você não vai passar mais um ano sem direção, sem governo, entende? Você vai entender quem te governa, né? Hoje eu já vou falar sobre isso, e você vai entender que não existe como eu governar, né, se eu não tiver posicionado, se eu não tiver a autoridade para isso, e é isso que nós vamos falar. E Deus, ele nos chamou para manifestar o reino dos céus aqui na terra. Porque às vezes a gente acha assim, Deus manifesta. Sabe como que Deus manifesta na terra dos viventes? Através da minha vida, da sua vida. Deus, para ele fazer algo aqui, ele precisa do nosso coração, ele precisa da nossa vida. Deus, ele não é, quando ele deixou, né, para o homem, ele falou, ó, o homem vai tomar governo, o homem vai estabelecer o governo aqui, né, ele que vai dominar. Então Deus entregou para o homem, né, esse direito. E todas as vezes que ele quer fazer algo aqui nessa terra, né, bom dia, queridos, toda vez que ele quiser fazer algo aqui nessa terra, ele precisa do nosso coração, da nossa vida, né? E como que eu posso manifestar o reino dele aqui? E é isso que nós vamos entender hoje, para a gente poder entender o nosso propósito amanhã. Vocês vão ver que a gente subiu as escadas, a gente já tá no antepenúltimo degrau, já quase chegando, né? No dia 12, né? No 12º dia, que é governo, você vai chegar lá pronto e pronta, né? Para reinar, para governar esse ano, para governar sobre as circunstâncias, para governar sobre a sua vida, sua casa, sua família, suas finanças, seus negócios, né? Sua saúde, sua vida espiritual, né? Você vai falar assim, aqui não, inimigo, né? Agora aqui sou eu, porque agora eu estou posicionado em Deus, amém? E aí hoje, como que a gente faz, né, pra gente manifestar o reino dele? A gente precisa entender que o nosso posicionamento vai falar sobre poder e autoridade, ou melhor, autoridade e poder. Porque não tem como Deus manifestar o poder dele na terra se você não tiver autoridade para isso. Você pode perceber que hoje em dia os homens buscam poder. Os homens não buscam autoridade. Você já percebeu isso, né? Eles querem poder. Só que isso é um engano de Satanás. Porque um poder não pode vir antes de uma autoridade, né? Por isso que a Bíblia, o Senhor até fala, né, que toda autoridade é instituída por Deus. Por quê? Porque Deus vai dar essa autoridade aos homens para eles exercerem governos, né? Então, quando você, né, aí vamos falar no caso de uma eleição, você dá autoridade para aquela pessoa governar. Porque, assim, vamos falar a verdade, se você pegar, vamos supor, você pega lá, eu não posso ficar falando muito de política, né, que é aí que o negócio bloqueia. Mas se você pega um presidente X, se ele não for presidente, ele pode falar o que ele for, a palavra dele não vai ter poder nenhum, entende? Mas quando ele está num cargo de autoridade, quando ele é nomeado, aquilo que ele fala tem poder, entende? Assim somos nós. Nós, se não tivermos na presença do Senhor, se a gente estiver sem Deus, se a gente não tiver Jesus, né? Se a gente não reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus, que foi enviado nessa terra, né? Que morreu por nós, que Deus o ressuscitou para nos devolver não só a vida, mas a autoridade. Você pode falar, você pode até falar em nome dele, mas não vai acontecer, porque você precisa estar conectado, né? Você precisa estar de volta, né, na árvore principal, enxertados ali, né? Nós precisamos estar ali conectados para que a nossa palavra tenha autoridade e tenha poder, entende? E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que o Senhor tem chamado nesse tempo filhos e filhas para poder governar com ele. Esses dias o Kleber falou, né? Quem que o Senhor vai escolher para governar no milênio, na eternidade? Quem que o Senhor vai escolher? Aquele que está distante, que não sabe nada dos mandamentos, dos princípios, que não entende nada das leis? Ou aqueles que já estão ali alinhados?
aqueles que ouviram a voz para retornar aos princípios, né? Para fazer a techuvá. O que é a techuvá, gente? É você voltar ao início ali, da onde caiu. É você se arrepender também, porque faz parte o seu arrependimento. Você entender e falar, Senhor, me perdoa porque eu desviei dos seus caminhos, mas agora eu estou voltando ao Bereshit, né? Por isso que a gente fala Bereshit, por isso que Deus nos deu esse nome Bereshit, porque Bereshit tem a ver com princípios, né? E princípios eternos, é aquilo que não muda na palavra de Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente volta para os caminhos do Senhor e aí sim, a gente se alinha e a gente flui e a gente governa. Mas muitas pessoas, a gente percebe que às vezes até jejua, ora, lê a palavra, mas nada acontece. Por quê? Porque falta esse posicionamento, falta esse alinhamento, né? Elas estão buscando às vezes o poder, mas elas esquecem que Deus primeiro quer estabelecer em nós a autoridade. E é isso que vai fazer a diferença, porque não adianta eu falar para você o que é propósito, você cumprir o seu propósito, você às vezes entendeu tudo até aqui, mas se você não tiver autoridade agora para entender e para compreender sobre isso, nada vai acontecer, nada vai mudar, porque a autoridade tem a ver com o seu posicionamento em Deus. E olha que interessante, Jesus na palavra dele, ele nunca falou, vocês receberão estratégias, né? Vocês receberão títulos, né? Vocês vão receber técnicas para falar bem. Não. O que Jesus falou lá em Atos 1:8? Lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Muitas pessoas querem até esse poder para ser testemunha, mas olha o que ele fala, precisa descer sobre vocês o Espírito de Deus. Ou seja, você tem que estar debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Você tem que se submeter à autoridade do Senhor para você ter o poder. Você por si só, você não vai conseguir nada. Né? Você até pode conseguir por um tempo, mas isso não vai se sustentar, né, por muito tempo, entende? Então Jesus, ele sabia de algo, né? Ele sabia que sem poder espiritual a coisa certa, né, não vai pra frente. Ela tem um tempo, ela vai te tirar do caminho, ela vai te desviar do seu propósito. Poder não é a mesma coisa que autoridade. Poder é capacidade e autoridade é o direito legal. Então se eu não tiver autoridade, eu não tenho o direito legal de exercer o poder, né, de ser capacitado, né, para fluir na presença do Senhor em nome dele. Entende? É a autoridade que ele me dá, que me dá o poder para eu poder romper, para eu poder orar em nome de Jesus, para eu poder fazer tantas coisas. Então a gente tem que ter isso muito claro, né? O poder é a força, a autoridade é o governo. Então você precisa ter governo. O Senhor está nos chamando. Não é à toa que a gente fez 12 dias, né? A gente vai fazer 12 dias. 12 aponta para governo estabelecido do céu na terra. Quantas tribos eram? 12 tribos. Porque o Senhor usou esse 12 justamente para estabelecer o seu governo, né? Para poder derramar da sua autoridade, do seu poder. Entende? Entende a diferença? Então você precisa entender que o poder se manifesta e vem de Deus através do Espírito dele, através do próprio Deus. Não tem outro meio, outro caminho. E a sua autoridade vai ser no seu posicionamento em Cristo, né? Seu posicionamento nas coisas do Senhor. Em Gênesis, né? Lá no Bereshit, lá no princípio, Gênesis 1:26, diz assim, ó, o que o Senhor falou? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele domine. Tá vendo? Antes de Adão fazer qualquer coisa, o Senhor, quando criou ele, tinha dado para ele o quê? Uma posição de governo. Tinha dado para ele o quê? Uma autoridade. Antes do Senhor te formar, né? Antes dele falar o seu propósito, ele te dá autoridade para você cumprir aquilo com poder. Entende? E aí, o Adão, ele não recebeu primeiro tarefas, mas ele recebeu primeiro o governo.
Só que o Éden não era só um lugar, né? O Éden não era só um jardim lindo. O Éden era um território de autoridade. Um território onde Adão ia exercer a sua autoridade com o poder de Deus. Entendeu? E aí Deus, ele é a fonte de todo o poder. E o homem foi criado para isso, para exercer, que foi delegado por Deus. Mas com o pecado, o que aconteceu? O homem pecou, né? Adão saiu debaixo da autoridade de Deus e entrou debaixo de outra autoridade. Ele perdeu a sua autoridade. E aí, por consequência disso, o que precisou acontecer, né? Resumidamente, precisou de Jesus voltar para recuperar para nós essa autoridade que tinha sido perdida lá no Éden. Só que olha que interessante, o homem, quando ele pecou, ele saiu, né, debaixo do governo, debaixo da cobertura, né, porque ele se submeteu ao pecado. E com o pecado não tem como você governar, não tem como Deus te dar autoridade no pecado. Em Romanos 6,16 até fala: daquele a quem vos ofereceis como servos, desse mesmo sois servos. Então, se eu me ofereço para ser servo do pecado, né, esse que vai ser o meu senhor. Mas se eu me ofereço para ser, para me submeter ao Senhor, eu quero ser servo do Senhor, aí ele que vai exercer o senhorio dele sobre a minha vida. Então, na verdade, não foi que o inimigo roubou a autoridade, porque às vezes a gente ouve falar isso, o inimigo foi lá e roubou a autoridade quando fez Adão pecar. Não, Adão simplesmente entregou, porque ele saiu de um senhorio e ele entrou debaixo de outro. Ele fez a vontade, né? Adão e Eva fizeram a vontade. Quando eles desobedeceram, essa é a palavra. Quando eles desobedeceram a Deus, eles decidiram entrar debaixo da autoridade da desobediência. E aí veio o pecado. Então o pecado, ele não tirou Deus do trono, mas ele tirou o homem do lugar de governo. É diferente. E aí a Bíblia, né, e aí quando a gente entende a história, a gente fala assim, nossa, então aconteceu tudo que aconteceu, a gente tinha autoridade, mas sabe o que eu acho mais interessante nessa história? Que Deus, ele devolve a autoridade para o homem. Mas você percebe que porque quando Deus fez o homem, ele entregou para ele a chave da autoridade. O homem pecou, errou, jogou fora essa chave, né, entregou essa chave. Mas da segunda vez, você percebe que Deus não devolve a autoridade direto ao homem? Ele usa Jesus, essa autoridade volta, mas através de Jesus. Por quê? Porque aqui Deus, que é um bom pai e que não quer mais perder os seus filhos, né, para o pecado, ele devolve através de Jesus, e a gente agora tem que se submeter a Jesus, porque a autoridade não é nossa sozinhos, mas é através de Jesus, porque agora um pai entende que um filho errou uma vez e ele não quer de novo, então ele vai ter uma autoridade supervisionada. Olha que pai, gente. Ele agora vai falar assim, não, eu não vou dar direto ao homem. Ele podia, mas ele fala, não, agora vai ser através do meu filho, porque agora vocês vão ter que caminhar juntos, agora vocês vão ter que, né, voltar ali para as origens, vocês vão ter que estar ali, mas eu vou colocar, como se fosse assim, né, vou colocar uma babá. Eu sei que, acho que a Cíntia tá aqui, eu sei que o Wilson, né, o Samuel tá no café dos homens, mas ela tem uma netinha. A netinha, ela é linda, né, a Isabelinha é linda, maravilhosa. E ela não faz nada sozinha, ela faz supervisionada, né? Porque ela tá aprendendo ali a andar, ela tá aprendendo a falar, mas ela tá sempre supervisionada. Tem até a babá eletrônica, que a Cíntia tá aqui, tem a babá eletrônica que fica lá, se ela tá dormindo, a babá tá lá supervisionando. O nosso pai fez exatamente igual, falou, agora eu não vou deixar vocês sozinhos não, vai que, né? A Eva tava sozinha, aconteceu. Então vai que, e aí o Senhor vem e deixa Jesus, né? E falou, agora a autoridade vai vir através do meu filho. E aí tudo acontece. Olha como, quando eu vejo isso, eu falo assim, Deus, o Senhor é perfeito, né? O Senhor faz todas as formas para nos proteger, porque o amor do Senhor é tão grande, eu chego até a arrepiar. O amor do nosso Pai é tão tremendo sobre as nossas vidas, que eu falo assim, Pai, que pai é esse, sabe? Como que pode ele já se preocupar lá na frente?
E às vezes a gente até murmura, fala das leis, dos mandamentos, mas quando a gente entende que o mandamento é só uma forma dele proteger a gente do pecado, é só uma forma dele falar, filho, filha, fica aqui, ó, eu fiz essa cerca de proteção para vocês, sabe? Então, não rebele o seu coração, não se revolte, sabe? Não questiona. Às vezes eu vou até confessar aqui, às vezes eu tenho um sentimento de indignação. Eu acho que essa é a palavra, me perdoem, né? Não que a gente não pode questionar, é igual eu sempre explico, tem 2 tipos de questionamento. Tem aquele questionamento que eu quero entender para fazer, né? Eu quero ter a compreensão, e isso é saudável, porque a gente cresce, né? Jesus fazia perguntas o tempo todo, por quê? Porque ele queria fazer as pessoas pensarem para poder aprender, e tá correto, eu sou professora de formação, então isso é correto. Mas quando é aquele questionamento para confrontar, sabe? Porque não quer fazer, sabe? Gente, aquilo pra mim me dá uma indignação, porque eu fico olhando e falo assim, gente, será que a pessoa acha que ela é melhor que Deus? Será que ela acha que Deus, quando fez aquilo, Deus não era suficiente, sabe? Será que ela duvida do poder do Pai? Se o Pai falou aquilo, faz, né? Tem uma tradição não, como é que chama? Tipo um ditado, né, do povo judeu, que expressa muito isso. O Kleber sempre fala que, ele fala assim, olha, primeiro a gente faz, depois a gente entende, sabe? E se não entender também, tá tudo certo. É aquela história, né? Se Deus falou pra você sentar, não vai procurar banquinho, senta. Porque vai que a hora que você, assim, se você ficar perdendo tempo, às vezes a hora que Deus fala pra você, senta, filho, às vezes ele tá colocando a mão, esperando você sentar na mão dele, no colo dele, entende? Então não questione, né? Faça, né? Não questione pra se rebelar, né? Mas faça, obedeça, porque Deus é lindo, né, amiga? Deus é maravilhoso. Esse é o nosso Pai, gente, não tem como não se apaixonar, né? Então vamos voltar aqui pra gente terminar. Primeiro, Deus entregou a autoridade ao homem e ele perdeu. E aí agora ele devolveu. Mas aí não diretamente à mão do homem, né? Ele devolve através de Jesus. A autoridade não vem de grito, não vem de técnica, não vem de força. A autoridade vem de alinhamento. Vem do seu posicionamento, da sua identidade. Gente, por isso que a gente vai falar todos os dias pra vocês. Vocês precisam fazer o Bereshit, princípios eternos, né? Destravando bênçãos. Você precisa conhecer a sua identidade espiritual, como Deus te chama. Sabe por que assim, às vezes a gente passa, né? A gente passa uns perrengues, né? A gente fala assim, meu Deus, esses dias eu tava até conversando com uma amiga, eu falei assim, nossa, tem hora que dá vontade de fazer as balas e falar, Deus, já deu, né? Quem nunca, né? Principalmente se os hormônios estão mais abalados. Aí aquele dia que você fala assim, Deus, já deu, né? Eu até confesso, teve um dia que eu orei e falei, Deus, não dava pra eu ser uma pessoa comum, né? Assim, aquela normalzinha, né? Aí não dava, ele me escolheu e tá tudo certo. Mas quando eu entendo, quando acontecem certas coisas na minha vida, sabe o que eu lembro? Primeira coisa, sabe a hora que eu vou chorar, o que eu falo? Deus, o Senhor me fez como um presente alegre do Senhor nessa terra, como aquela que leva a sua verdade. Então eu tô aqui, Pai, tá doendo, tá sofrendo, tá chorando, mas eu quero então, se eu sou um presente alegre, não tem como eu estar triste. Então o Senhor tem que alegrar aí o meu coração, faça algo, me responda, né? E aí tá vendo como a identidade faz a diferença? Tá vendo como você entender quem você é, como Deus te chama? Porque eu falo assim, Deus, se o Senhor tá falando que eu sou um presente alegre, agora eu tô aqui nessa situação, e aí? O seu nome não pode ser envergonhado na minha vida. Entende? É assim que o Senhor faz. Então, quando eu sei quem eu sou, as outras vozes se calam. Porque aí, contra a palavra de Deus, não tem argumento, não tem como ser outra coisa. E aí eu me levanto mais posicionada, aí eu saio como uma leoa, falo assim, pode vir agora, né? Você matar o seu gigante, o seu leão, o seu urso por dia, né? E ainda tem que subir a montanha, é mais ou menos isso. E aí, onde que entra então o poder, né? Porque se a autoridade vem da minha identidade, o poder se manifesta quando a autoridade é exercida, quando você está posicionado.
Aí em Atos, né, que a gente leu agora há pouco, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você tem autoridade, o poder vem. Mas a gente precisa se alinhar, né? Nós não somos fonte do poder, mas a gente carrega a autoridade para que o poder de Deus venha e flua através de nós e nos leve a cumprir o nosso propósito. Amanhã você vai entender, você vai precisar dessa palavra para entender a live de amanhã sobre propósito. A autoridade define quem governa. A autoridade define quem governa. Se você não tiver autoridade, você não tem governo, você não tem poder. Entende? E aí, o poder pode até impressionar pessoas, mas a autoridade, né? E ela vai impressionar por um tempo, né? Não eternamente, né? O poder. Mas é a autoridade que vai mover o mundo espiritual. Não esqueça disso. Às vezes a gente quer poder, a gente quer aparecer, a gente quer fazer. Não. Você tem que ter autoridade no mundo espiritual. Eu posso falar com toda certeza e autoridade e convicção. Eu posso não ser muito conhecida na terra, mas no céu eu sei que a minha voz é conhecida. Eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que o mundo espiritual me conhece, conhece a minha família. Entende? E é isso que você tem que ter no seu coração, é essa convicção, é esse desejo que você tem que ter. Você não precisa ser conhecida aqui, você precisa ser conhecida, sabe? Vocês têm que ser conhecidos nos céus, porque quando Jesus voltar, você pode até ser famoso aqui nessa terra, mas se você não for conhecido no céu, eu até falo, Deus, eu acho que a frase mais terrível que existe é a frase, eu não te conheço. Principalmente vindo da boca de Jesus, né? Se ele falar isso, misericórdia. Então comece a se posicionar, a se colocar no centro da vontade de Deus, a voltar aos princípios, a fazer a vontade dele, a se submeter aos mandamentos, às leis, à palavra, porque é a palavra que vai prevalecer. Porque no dia que ele voltar, ele fala assim, eu conheço você. E eu sei que vocês, né, que se Deus nos conectou, se vocês estão se alinhando conosco nesse tempo, é porque o Senhor está querendo trazer você para a lista dos eu te conheço, amém? E eu tenho certeza e convicção que nós juntos vamos chegar lá, né? Eu falo que eu não sei como vai ser o caminho, mas eu tenho a certeza e a convicção no meu coração de onde eu vou chegar, aonde nós chegaremos juntos para a glória de Deus. Deus não está levantando uma geração poderosa. Ele não precisa disso porque o poder é dele. Mas ele está levantando uma geração alinhada, debaixo da autoridade dele para exercer a autoridade nessa terra, né? Alinhado na sua identidade, entendendo o seu destino, a sua direção, para cumprir o seu propósito com excelência. Então, nesse dia, eu quero desejar, né? Eu acho que se eu pudesse, eu falo que eu faço tantas orações e a maioria das orações, né? Eu sempre oro pedindo para vocês, porque eu falo assim, Deus, o Senhor coloca tantas pessoas nas nossas vidas, mas eu só te peço uma coisa, que nenhuma delas se perca. Ainda que venham pessoas e às vezes elas saem, às vezes elas vêm e às vezes elas falam, é muito difícil, eu vou voltar. Mas eu falo, Senhor, a sementinha foi plantada, né? Que essa sementinha brote, que isso traga mais frutos, né? Que elas desejem de novo experimentar da boa árvore, né? Dos bons frutos. E o que eu mais peço, eu falo, Senhor, que ninguém se perca, sabe? Porque às vezes a gente deixa o dia a dia passar, as coisas acontecerem, mas a gente é tão rápido. Se a gente entende, né? Ontem a gente estava até falando sobre isso, eu e o Kleber. Se a gente entende que Jesus está voltando, o tempo está acabando, quer você acredite, quer você não acredite, quer você fale, não, mas não sei o que. Gente, lê a Bíblia, estuda, você vai chegar a essa mesma conclusão, né? Porque não é só o Kleber e a Natália que fala, mas o mundo inteiro fala, né? Então, se a gente vê tudo que está acontecendo na política, na história, no mundo, você vai ver que o caos está estabelecido. E Jesus vai voltar, em meio a isso, né? Vai ser como nos dias de Noé. O certo agora é errado e o que era errado agora é certo, né? Para os homens, para a humanidade que não tem Deus. Mas para nós, a gente reconhece que a palavra de Deus é eterna. Aquilo que era pecado continua sendo pecado até hoje.
Aquilo que era o princípio do Senhor continua sendo os mesmos. A palavra dele não passa. Então não negocie princípios, não negocie a verdade, não negocie. Às vezes você, num primeiro momento, não vai entender. Mas faça. Faça como os judeus, né? A gente primeiro faz, depois a gente entende. Então que essa verdade seja no seu coração, comece a fazer. Porque quando a gente começa a fazer, o entendimento vem, as portas se abrem, os seus olhos espirituais se abrem, seus ouvidos. Como o Shabat, eu fiquei muito feliz, né? Que muitas pessoas assistiram aquela live do Shabat, tá até aí, eu até deixei ela, a primeira live. E quantas pessoas, gente, eu não sei nem contar, né? Foram dezenas de pessoas que ligaram chorando, mandaram mensagem, falando, olha, eu fiz pela primeira vez na minha vida um Shabat que eu sempre tive vontade, mas eu achava que era tão difícil, que era tanto ritual, tanta coisa, que eu falava, não, nem é pra mim. Mas quando eu entendi a simplicidade, porque Jesus é simples, é a gente que complica. Mas quando eu entendi a simplicidade do Senhor, a simplicidade que é só o Senhor vindo na minha casa tomar uma ceia comigo, tudo ficou leve e eu comecei a fluir. E teve uma amiga que essa me marcou, ela mandou uma foto e falou assim, olha, tá simples, eu comecei, era o que eu tinha em casa. Mas aí eu sinto que a cada Shabat eu vou melhorar, porque é o Senhor que vai vir comigo me ensinar. Olha, eu achei essa palavra tão linda e eu falei, é isso. Comece com o que você tem, seja a viúva do azeite, é o que você tem nas suas mãos. Porque é quando você entra debaixo da autoridade que Deus vai te dar o poder para você fazer. E aí o poder, ele não vem de uma vez, senão ele te mata. Mas ele vem gradativo, né? E aí, ó, a Hebe, né? Estão melhorando a cada Shabat. Aqui, ó, mapeando a estrada, esse casal, né? Façam e vivam a experiência, né? A presença do Senhor. Entre no descanso eterno. É isso, comece a fazer. Às vezes hoje você vai só acender uma vela e fazer uma oração. Tá tudo certo. É isso, você começou, né? Uma árvore grande, um pomar não começa sem uma sementinha. Então comece a sementinha, né? E lembrando que eu não esqueci de vocês o material do Shabat. Nós vamos retomar na outra semana. A gente ainda quer falar algumas coisas com vocês e eu vou enviar o material com as orações, as receitas, tudo. Porque você vai fazer do seu jeito. O que você quiser fazer, você vai fazer. É porque a gente deu uma pausa pro jejum, então, mas eu vou retomar. Então, aquela live lá, se você ainda não assistiu, ainda assista. E depois eu vou enviar para vocês o material, amém? Vai ser uma benção. E logo tem Purim, a festa da minha amiga Esther. Vamos orar? Vamos orar, meu Deus, agora que eu vi a hora. O Kleber não tá aqui para me apertar, né? Vamos orar, né? Porque eu creio que o Senhor está nos estabelecendo nesse tempo, para um tempo de governo, né, um tempo de autoridade para a gente exercer, né, o poder dele aqui nessa terra, com um propósito, alinhados, né, para a gente desfrutar, para a gente celebrar as festas dele, para a gente ter esse momento, e eu sei que vai ser maravilhoso, amém? Pai, hoje nós entendemos, Senhor, que nós não queremos apenas ver o poder do Senhor. Nós não queremos apenas, ó Deus, conquistar poder por nós mesmos, mas nós queremos viver debaixo da tua autoridade, debaixo do teu governo, Senhor. Por isso agora, Pai, eu te peço que o Senhor ajuste o nosso lugar, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos alinhe, Pai, que o Senhor nos faça agora, Senhor, o nosso coração se voltar totalmente a Ti. Senhor, que o Senhor cure a nossa identidade, que o Senhor cure as nossas emoções. Cada dia desse propósito, desse jejum, nós fomos para um nível, nós trabalhamos coisas nos nossos corações. E agora, Senhor, eu posso declarar que nós estamos preparados para aquilo que vai vir daqui para frente. Senhor, em nome de Jesus, nós renunciamos toda busca agora por poder, toda busca, Senhor, de visibilidade, Senhor, sem propósito. Mas nós também agora nos submetemos ao Senhor e declaramos, ó Deus, que nós queremos sim, nós queremos, ó Deus, se submeter à sua autoridade. Nós queremos nos submeter, Senhor, como filhos e filhas, debaixo da tua autoridade, para que o seu poder se manifeste em nós e através de nós. Em
Enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Pai, nós sabemos ali, como diz em Atos, Senhor, que nós receberíamos poder através do teu Espírito, Pai. Então, que nós sejamos controlados pelo teu Espírito. Que nós sejamos agora guiados e conduzidos nessa próxima fase, Senhor, debaixo, Senhor, do teu poder. E que em nós e através de nós possa fluir esse poder, Senhor. Que as pessoas conheçam o poder de Deus através das nossas vidas. Que nós sejamos testemunhas vivas. Que nós sejamos, ó Deus, aqueles que vão levar a palavra de vida para curar, para libertar, para restaurar e conduzir outras vidas, Senhor, para os teus princípios. Pai, lembra-te de nós nesse dia. Nós chegamos aqui, Senhor, nessa completude, mas nós queremos avançar para o teu governo. Então, em nome de Cristo Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, Yeshua, o nosso Messias, o Filho de Deus, o nosso Senhor, Pai, eu quero agora declarar, Senhor, que nós estamos totalmente alinhados, posicionados e que nós vamos permanecer fiéis e firmes até o fim. Aliás, até depois do fim, porque nós continuaremos com o Senhor, Pai, em uma eternidade. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que chegou até aqui. Cada vida que tem se posicionado diante do Senhor, diante da tua presença. Cada vida que a cada dia tem retornado aos teus princípios. Cada dia tem buscado a tua presença. Cada dia tem buscado a tua vontade. Pai, não deixe que nenhuma dessas se percam. Mas que elas, ó Deus, que elas possam a cada dia subir de nível. Eu abençoo cada família aqui representada. Eu abençoo cada vida, cada mulher, cada homem, Senhor, cada família, porque o Senhor é o Deus de família, o Senhor é o Deus de legado, de gerações, que cada geração aqui, eu declaro que é uma família bendita do Senhor sobre a face dessa terra, uma família bendita que está debaixo dos seus princípios, dos seus mandamentos, que está debaixo, Senhor, da tua palavra. E eu abençoo elas para prosperarem em todas as áreas da sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti, né? A luz, a glória, o discernimento dele, a sabedoria dele, a vontade dele. Que você esteja debaixo das asas dele. Que você esteja coberto, que você esteja guardado, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Amanhã vai ser uma live muito importante. Não perca. Compartilhe, comente, né? Nos ajude. Inscreve lá no canal do YouTube pra gente poder ir pra lá, porque aqui o ciclo, né, já deu. Mas nos ajudem, né? E que vocês possam viver dias maravilhosos na presença do Altíssimo. Amém? Eu amo vocês, que Deus abençoe. Muito feliz de ver vocês aqui. Que Deus abençoe. E amanhã, 7h07, pra gente entrar aí no propósito do Senhor, mais alinhados, pra gente fechar com chave de ouro esse jejum, né, no domingo, né? Domingo ainda tem live também. Amém? Que Deus abençoe vocês.